2, a partir do 25. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, vou estar lendo a partir do verso 25. Amém? Lucas 2, a partir do 25 diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, quanto para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. No verso 36, prosseguindo, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram, e que era viúva de 84 anos. Então não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém? Só que aí, Deus amado, Pai querido, Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor. Clamo a ti, bom Deus, que o Senhor nos complete, Deus, aquilo, Senhor, que é necessário para a melhor compreensão da tua palavra, do teu ensino, Senhor, que sejamos nutridos, alimentados, fortalecidos, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Assim oro, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Só até aí. Irmãos, hoje para uma breve reflexão. O título que eu coloquei é A Salvação Esperada. Nós voltamos aqui para o tempo que Jesus tinha ali as suas 6 semanas. Nós sabemos disso a partir do texto. No 8º dia ele havia sido apresentado, havia sido circuncidado no templo, e depois, transcorrido o período determinado pela lei de Moisés, eles levam novamente para apresentarem ao Senhor, conforme está escrito. E nós vemos também que vamos chamar aqui duas pessoas, um homem e uma mulher, vão estar neste momento, no templo. E nós vemos que ambos foram movidos justamente pela mão do próprio Deus para assim fazerem e lá estarem. Nós estamos no Evangelho de Lucas, já falei isso aqui algumas vezes. O Evangelho de Lucas ele traz algumas características muito boas, principalmente sobre a própria percepção dele dos fatos que transcorreram e como isso é relevante para nós, principalmente nós que não viemos de uma tradição judaica, não temos a historicidade desse povo. Nós aprendemos
detalhes que muitas das vezes, se lemos diretamente a Bíblia, não percebemos. E eu queria chamar a atenção basicamente para 3 pontos. Eu coloquei até no seu boletim: a esperança que persevera, a salvação que se revela no Filho e a salvação que é esperança. O ponto aqui que eu quero, até você repara, no próprio texto, tanto de Simeão quanto de Ana, né, a profetisa, que ambos um espera, né, você vê aqui, Simeão, no verso logo 25, que ele esperava a consolação de Israel. E Ana, você vai ver que ela fala da redenção de Jerusalém, no verso 38. Ambos representam realmente o que há de melhor no povo judeu. Em que sentido? No sentido daqueles que conheciam as promessas, as profecias e aguardavam a vinda do Messias. Ou seja, como nós até falávamos aqui no EBD, estavam vivendo tempos de grande dificuldade social, espiritual. Era um momento de esfriamento daquele povo e um momento também de muito sofrimento, muita pressão por conta até da presença massiva dos romanos naquele lugar, e eles estavam, aguardando o mover, o agir, a intervenção do próprio Deus para que suas vidas mudassem. Eram vidas difíceis, mas havia ainda no meio daquele povo aqueles que guardavam o Senhor em seus corações. Nós vemos que o texto vai dizer, no caso de Simeão, aqui no 25, que ele era justo e piedoso. Nós já falamos aqui algumas vezes, justo, não é que ele era certinho, mas ele era justo porque ele era próximo a Deus. Era um homem que se alinhava a Deus, ele se alinhava à lei do Senhor, ele estava de acordo com o que o Senhor ensinava. E quando diz que ele era piedoso, ou praticante de piedade, piedoso aqui, é aquele que fazia o que agradava aos olhos de Deus. Dizer que alguém piedoso é aquele que age segundo o que aprende, segundo o que sabe daquilo que o Senhor ensina. E assim era Simeão. Simeão, ele foi direcionado, você repara que Maria, José, Jesus seria mais uma família como tantas outras que talvez estivessem circulando pelo tempo. Mas o texto diz que o Espírito Santo conduziu Simeão até que ele encontrou com Jesus nos braços, dos pais, e ali ele vê realmente o Salvador. É um dom de discernimento, é um momento especial, mas algo que nós entendemos é que este homem, assim como tantos, este homem, ele tinha muitas expectativas, ele aguardava realmente uma transformação, algo que determinasse, ainda que um sinal, algo que determinasse que o fim do sofrimento estava chegando. O João Calvino tem uma frase que vai dizer que a fé verdadeira se apoia na palavra de Deus, mas é o Espírito quem acende essa fé em nossos corações. Por que eu digo isso? Porque nós vemos justamente Simeão, ele cria, ele aguardava, ele estava perseverando ali naquilo, mas o que traz aquele fogo, o que traz aquela revelação de fato a ele, é o mover do Espírito Santo em sua vida. E para que isso acontecesse, é o mesmo que é necessário hoje, para que o Espírito Santo nos mova em direção à vontade, ao querer, ao ensino, daquilo que Deus tem nos preparado. É necessário que eu e você estejamos como Ele estava, firmado nas promessas do Senhor, firmado na Sua palavra, firmado naquilo que Deus tem nos revelado, ainda que pareça estar demorando muito a volta do Senhor Jesus. O mundo está de mal a pior, a minha vida está muito difícil. Irmãos,
é tempo de perseverar, é tempo de suportar, é tempo de aguardar a grande revelação que se acenderá em nós pelo Espírito Santo no momento oportuno. Nós temos de perseverar. Essa é uma das marcas dos santos do Senhor, a perseverança. No outro dia a gente até conversou muito isso aqui, né? A questão de que você quer saber se alguém é ou não é convertido, é justamente pela perseverança. A perseverança é aquela que nos sustenta mesmo em meio à angústia, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio às circunstâncias. Ainda assim nós perseveramos. Nós lembramos da passagem, né? Quando Jesus com seus discípulos reunidos ali em Mateus 16, quando ele vai perguntar: quem diz que sou, né? E Pedro vai dizer: tu és o Filho de Deus, o Cristo esperado. E ali nós vemos que Jesus vai deixar bem claro que é nessa confissão, desta forma, que nós conseguiremos, nós vamos perseverar, porque é nessa rocha, nessa confissão de fé, que está firmada a própria igreja do Senhor. Os que perseverarmos, veremos. Nós temos de crer e perseverar, porque Deus tem algo lindo para nos revelar, né? Uma esperança que não se perde, a esperança prometida em Deus, porque Ele é fiel, Ele é justo para se cumprir. Então nós vemos também, e algo que hoje a gente está chegando já aí, nós estamos há poucos dias do Natal, né? Nós vamos iniciar até a partir do próximo domingo uma série de mensagens que vai até o Natal, que fala do advento, né? A primeira vinda do Senhor. E nós estamos aqui testemunhando os primeiros momentos do advento, os primeiros momentos de quando o Senhor adentrou esse plano e Ele veio realmente, né, trazendo a salvação, né, em si mesmo. Nós vimos, né, passagens antes, pouco antes de onde estamos agora, quando os anjos, ali no capítulo 2 mesmo, quando os anjos anunciaram aos pastores que estavam no campo do nascimento do Senhor Jesus. E aqui nós já vemos Simeão e a própria Ana, que vão estar olhando para aquele bebê, para aquela criança, e não vendo simplesmente aquele momento, mas vendo quem de fato ele era. E isso é algo que é o Espírito realmente que abre os nossos olhos, mas nós temos de entender muito o que isso quer dizer, porque nós, muitas das vezes, não somente na igreja, mas muitas pessoas até mesmo fora da igreja, elas olham para a figura do Senhor Jesus, ou leem sobre o Senhor Jesus, ou ouvem alguém falar sobre o Senhor Jesus, e algumas pessoas vão lembrar justamente do Natal, e vão lembrar do nenenzinho na manjedoura, né? Que é coxo, tá? Ele vai botar comida de bicho, não é assim? E eles olham, vem só um bebê. Outros vão olhar até mesmo para Jesus na cruz e vão falar: olha que homem elevado, que homem bom, né? Muitos vão ver os ensinos, conhecer os ensinos de Jesus e falar: nossa, quanta sabedoria, né? Muitos vão olhar, mas não vão ver. Muitos vão olhar e não vão ver, porque Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. O que revela a deidade de Cristo está justamente na fé que vem do próprio Senhor. É Ele quem tira as escamas dos meus e dos seus olhos, de todo aquele que nele crê, para que de fato não veja apenas uma criança, não veja de fato apenas uma pessoa, mas veja a salvação manifesta aos homens. Porque o texto vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho. Ele nos deu seu Filho. É algo que às vezes a gente não percebe, não nota, mas o desprendimento do próprio Senhor em amor a nós.
ele vai trazer uma vida tão especial. Nós já falamos muitas vezes isso aqui, porque ele vem para morrer. Ele não vem para ser feliz, ele não vem para construir impérios, ele não veio para rechaçar os romanos, mas ele veio para nos livrar do poder do pecado. Há um teólogo chamado R.C. Sproul, ele vai dizer: a salvação é a obra de Deus do começo ao fim. Tudo que trazemos para ela é o pecado do qual precisamos ser salvos. A nossa participação na obra salvífica de Cristo é entrar com o pecado, e ele entra com a salvação, ele entra com a resposta à nossa necessidade. E nós vimos aqui um modo como tanto Simeão quanto Ana, ao olharem pessoas, e aqui dá a entender até mesmo o próprio Simeão, dá a entender que ambos eram avançados em dias, ou seja, viveram vidas longas, vidas no meio de um cenário grande de dificuldade, e ainda assim, mesmo em meio às suas dificuldades, mesmo em meio às suas lutas, eles conseguiram entender que a salvação estava naquele menino, que a salvação estava naquela pessoa, que de fato aquilo que a nação precisava, que de fato Simeão vai dizer até o próprio mundo, né? Porque é luz para a revelação até mesmo aos gentios e para a glória do povo de Israel. Era para todos, é a promessa de Abraão. Em Jesus seriam benditas todas as famílias da terra. Eles conseguiram ver isso brilhar diante deles. E como Jesus disse para Pedro, né? Não foi a carne nem o sangue que revelou, mas o Pai que está nos céus. Esse revelou aos seus quem de fato era Jesus, qual era de fato a mensagem, a boa nova de Jesus. Essa é revelada em nossos corações, quando entendemos que não importa o que estejamos passando, mas nós sabemos que um dia vai passar tudo isso aqui. Né? Ainda mais cedo conversava com o irmão, onde os dias às vezes são tão maus, né? A noite parece tão longa, né? Mas a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Tudo pode acontecer. Nossa, como esse mundo é mau, gente, como esse mundo é mau. Acontecem lutas e dores das quais a gente não consegue nem, não consegue nem imaginar. Eu estava outro dia conversando. Nós tivemos agora, né, nesse período, aquele, vamos chamar assim, um furacão que teve lá na cidade de Rio Bonito, lá no sul do país. Irmãos, nunca houve. Eles não têm não, já aconteceu, né? Já estava esperando. Não, irmãos, foi uma tragédia no sentido de que 90% da cidade foi varrida pelo vento. Você consegue imaginar uma cidade 90% varrida pelo vento, as casas postas abaixo, mais de 1.000 pessoas sem ter teto sobre suas cabeças, né? E ainda assim temos que dar glórias a Deus, porque o número de óbitos, né? Ainda que qualquer vida perdida seja uma tristeza, mas foram somente 6 pessoas em uma cidade de 14 mil habitantes, com uma destruição de 90% de suas construções. Mas eu digo para você, isso que ficaram, você tem noção do que é você um dia amanhecer e não ter mais nada? Não tem mais nada, porque não foi só, a casa caiu. Não, a casa caiu não, o vento levou tudo, caiu e o vento só levando. O vento estava levando o carro, o vento que fez carro capotar. O vento levantou o carro e saiu rodando com o carro. Então é algo inimaginável para nós, talvez pessoas de países que têm o furacão já tenham alguma noção, mas para nós isso foi algo imprevisível, surpreendente, algo que não tem como. Mas a palavra de Deus nos mostra que a salvação do Filho, ela nos traz esperança. E aí é o terceiro tópico, quando eu digo que a salvação é esperança. Nós vemos como o caso tanto de Simeão quanto a própria Ana, nós vemos como eles se renovam. Você nota, não, irmãos, eu quero dizer o seguinte: não houve uma cura, não houve uma transformação visível, não desceu nenhuma pomba naquele momento, não
houve a voz de Deus falando dos céus. Ali eles tiveram uma revelação no coração, nas suas mentes, e eles tiveram as suas vidas transformadas. Mas eu chamo a atenção como a esperança os inflamou, como a esperança os colocou de pé, os colocou em movimento. E não é uma esperança em vitórias pessoais, muito pelo contrário. Eu acho até por isso o texto, e creio que Lucas não fez aleatoriamente, creio que movido pelo Espírito Santo, ele vai nos trazer justamente a figura de duas pessoas avançadas em dias. Ele está mostrando pessoas que não estão lutando por conquistinhas imediatas, mas ele está mostrando pessoas que estão felizes, porque a sua nação, o seu povo, aqueles que eles amam, aqueles que eles, provavelmente, não está claro, mas provavelmente que era o alvo da oração deles, ao ir ao templo, Deus tem misericórdia do meu povo, Deus tem misericórdia dos meus, Senhor, guarda, livre, abençoa, meu Pai. É a nossa oração, e aqui essas pessoas, elas se maravilham, elas se enchem de esperança, elas se enchem de propósito, porque a entrada de Cristo na história muda tudo. Muda tudo. O que antes, como falávamos, era condenação certa, o que antes não havia esperança, agora tudo pode mudar. As coisas não vão mais ser como eram, as coisas se transformam. Nós vemos aqui, eu gosto do Lucas também, quando ele fala do nascimento de João Batista, logo ali no capítulo 1, você vai ver, às vezes a gente subestima o nascimento de uma criança. A gente está aí vivendo com as voltas do meu netinho, e parece, é só mais um neném, é só mais uma criança. Mas o fato é que quando uma pessoa, quando uma vida vem ao mundo, ela interage, ela transforma todo o ambiente, ela transforma toda uma questão social. Pessoas que não se conheciam agora se conhecem, se relacionam, Eu falo, por exemplo, ele tem 2 pizzas, isso aí não é um luxo, Isso é um luxo. Dentro da sociedade ele tem 2 pizzas, e pessoas se relacionam. Você vai ter laços sendo formados, pessoas que você vai conhecer, seja por questão de saúde, seja por questões de necessidades. Uma pequena vida que vem, ela já faz um mover. E eu estou falando de uma vida de uma pessoa comum. Agora imagina o que foi o mover do nascimento desse pequeno bebê que veio ao mundo. Ele muda tudo. Ele muda tudo. Nada, nunca mais foi o mesmo. De tal modo que aprove a humanidade mudar a forma como o tempo era contado. O tempo hoje é antes e depois de Cristo. Estamos em 2025 depois de Cristo. Ele marcou o mundo de tal modo que nem mesmo o tempo pode ser mais considerado sem a sua pessoa. E nós vemos que essa esperança manifesta em Cristo. Ele nos traz tanto renovo de forças, quanto ele nos traz consolação. Reparem que Simeão ele fez questão de falar justamente da consolação de Israel. Um dos atributos do Espírito Santo de Deus é justamente o Consolador, aquele que traz conforto, aquele que vem e não despreza, aquele que, quando diz o texto que o Espírito Santo habita naqueles que creem em Cristo, aqueles que estão comprometidos com o Senhor, nós entendemos que ao habitar em nós, Ele participa em nós de todos os nossos momentos, sejam nos momentos de alegria, sejam nos momentos de tristeza. Não é quando fala que Ele habita, porque Ele traz o sentido de um Deus que está em nós. Em nós não somos deuses, nós não somos deuses, como alguns acham de pensar, mas nós somos aqueles do tabernáculo, nós somos onde o Espírito, onde o próprio Deus habita, e ao habitar em nós, Ele traz um entendimento profundo
somos, da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, das nossas necessidades, das nossas lutas. Ele está conosco em todos os momentos. Ele não se esquiva, Ele não se afasta. Ele não é que Ele não compreende, muito pelo contrário. Por isso Ele é o Consolador, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. O segredo da minha vida, o segredo da sua vida, não, ainda que nesse mundo possamos sim ter muitas aflições, elas vão passar, elas vão acabar, e um dia nós teremos na glória uma eternidade de gozo e alegria. Mas hoje importa que eu e você e todos que no Senhor creem, que nossa vida aponte e glorifique a Deus. Calvino também disse certa vez que em Cristo Deus nos mostra que nenhuma lágrima dos seus é perdida. Nenhuma lágrima é perdida. Amém? Querendo já caminhar para a conclusão, nós dentro do que vimos, Cristo é a nossa esperança esperada, é a salvação revelada e a decisão necessária, que eu e você possamos reconhecer nas nossas necessidades que sem Cristo nada podemos fazer. É necessário que eu e você devamos nos render, pedindo ao Espírito Santo que em todo tempo abra nossos olhos para testemunhar a salvação que em Cristo há. É necessário que nós venhamos em todo tempo a nos arrepender, crer em Jesus para recebermos a paz que só Ele pode nos dar. E é necessário, como Ana, nem mencionei, porque Ana, o texto diz que ela falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Que eu e você possamos falar a todos que sofrem, a todos que estão nas angústias e lutas desse mundo, que em Cristo Jesus há esperança e há salvação. O Cristo que Simeão segurou nos braços é o Cristo que hoje segura em suas mãos todos os que creem. Amém? Que o Senhor Jesus possa completar em nossos corações e mentes essa reflexão nessa manhã. Amém?